começar, então, a falar um pouco sobre o que é a educação clássica de fato, mas começando pelo ponto de vista do que não é a educação clássica, que seria, o que nós conhecemos hoje, como a educação moderna. E qual que é o real problema dessa educação moderna? O que esses grandes estudiosos da Idade Média, estudiosos da educação clássica, falam que tem de problema dentro da educação moderna? E por que a gente deveria encontrar outras formas de sanar essas lacunas, esses problemas que essa educação que nós usamos hoje deixa aberto para nós. O primeiro ponto, e é um dos pontos centrais, e que a Dorothy Sayers, que é uma estudiosa especialista em Idade Média, foi graduada em Oxford, estava na mesma turma ali de estudos do Tolkien, do C.S. Lewis, então a mulher é assim, outro nível, fala no discurso que ela fez, que depois virou um ensaio, chama As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, e ela vai trabalhar que o principal problema da educação moderna é que ela não ensina a arte de aprender, que seria o trivial no geral, o objetivo principal do trivial. O objetivo de uma boa educação, de uma educação completa, que vai formar não só um trabalhador, não só um estudante, mas um ser humano completo, um cidadão completo, que vai conseguir sair aí da sua idade escolar e conseguir trabalhar onde ele quiser, conseguir estudar o que ele quiser, conseguir estar e ser útil dentro de uma sociedade que precisa de pessoas úteis. Esse é o objetivo principal do Trivial. Então, ela vai falar que justamente que a educação moderna falha e ela está perdendo quando ela deixa de ensinar essas ferramentas da aprendizagem, que são as três etapas principais do Trivial. E é nesse cenário onde a educação não ensina os alunos a pensar por conta própria que desencadeia o que nós conhecemos hoje, que a gente sabe que são trabalhadores que nós sentimos que eles são apenas muito técnicos em algumas questões, algumas áreas, mas eles não conseguem fazer nada fora daquele escopo tradicional deles. Se você der qualquer outro elemento, qualquer outro assunto para eles estudarem, eles serão tão leigos quanto o seu vizinho do lado, que também não tem nenhuma instrução, talvez, em nenhum tipo de educação. Então, quando o sistema atual foca exclusivamente e exaustivamente nesse ensino de matérias isoladas, onde eu só vou te ensinar o aluno, o cidadão, ele vai perder esse ponto de ligação entre todas as disciplinas para que ele possa, de fato, conseguir desenvolver a sua intelectualidade. Esse, inclusive, é um tema que eu tratei na nossa última série que eu fiz lá no Instagram, no TikTok, como desenvolver a sua inteligência. Eu falei diversas vezes essa questão da especialização absoluta, do tipo, eu só vou estudar esse único assunto, e aí tudo aquilo que sai do que eu já sei, do que eu trabalho, do que eu estudo, eu não vou levar em consideração. Esse está um grande erro que nós herdamos da educação moderna, que é uma educação que vai fragmentar o conhecimento. Então, tudo é separado. É como se a gente tivesse um monte de caixas e nenhuma das caixas tem qualquer tipo de ligação entre elas. E isso faz com que nós perdamos a universalidade da verdade. O que isso quer dizer? A verdade é uma só. Quando a gente vai trabalhar dentro da filosofia, a gente vai trabalhar dentro da lógica, dentro da retórica, dentro das artes clássicas, a verdade é única. Então, a verdade é uma coisa absoluta, mas que tem vários componentes, vamos dizer assim. Então, quando eu tiro desse aluno, desse estudante, a capacidade de enxergar como tudo é uma coisa só, como as verdades são uma coisa só e elas se interligam entre elas, eu tenho um grande problema. Porque esse aluno vai se tornar incapaz de resolver diferentes problemas em diferentes situações, resolver diferentes problemas em diferentes circunstâncias, em com diferentes percepções. Então, essa fragmentação onde a matemática é matemática e a geografia é geografia, e elas não têm em nenhum momento uma ligação, faz com que nós perdamos muito daquele conteúdo que pode ser agregado até a nós. Quais outros pontos críticos dessa educação moderna que nós herdamos? A incapacidade crítica. Então, justamente porque eu só estou aprendendo o que,
Então, eu só aprendo a álgebra como álgebra, a geografia como geografia, a história como história, a gramática da língua portuguesa como gramática da língua portuguesa, eu não me torno capaz de fazer ligações e, consequentemente, de desenvolver uma habilidade crítica. E é aí que nós caímos muitas vezes nessa propaganda em massa, onde tudo que é dito eu consigo levar como verdade, porque eu não tenho pensamento crítico suficiente para combater. Assim como quando você está com uma criança e você conta uma piada e ela não entende a piada, porque ela não tem esse repertório suficiente, essa intelectualidade, talvez de fato suficiente, essa característica de raciocinar criticamente sobre aquilo que você está falando para ela, e, consequentemente, ela não consegue distinguir o que é uma verdade e, nesse caso, o que é uma brincadeira. Outro ponto que vai linkando com todas as questões anteriores é um foco absoluto em diplomas, ao invés da educação, o educar. Quando a gente vai no latim, o educar, que é educare, educere, a gente vai ter uma separação que é pôr para fora. Então, colocar para fora, tirar o aluno de si e fazer com que ele possa enxergar o conteúdo. Se eu não consigo fazer essa retirada desse aluno, essa retirada dessa pessoa que está estudando, e aqui quando eu falo aluno, eu estou falando de todos nós, não só em idade escolar, porque o Trivium ele é um método, ele é uma formação de um aluno, foi criado para formar o aluno desde o pequenininho até ele sair da idade escolar. Mas a gente consegue aplicar ele em qualquer área de estudo. Então, quando eu disser aluno, entenda a partir desse ponto de vista, de você como alguém que está aprendendo qualquer coisa que seja, qualquer assunto que seja, estando na faculdade, estando no seu trabalho, estando ainda na escola. Então, esse foco em diplomas, na validação documental, tira, de certa forma, a obrigatoriedade desta pessoa de ser de fato boa naquilo que ela diz que ela é boa. O que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas nós vemos saindo da faculdade, quantos jovens nós vemos saindo da faculdade, que eles se ancoram e eles seguram absolutamente apenas no diploma que eles têm. Se tirar o diploma deles, eles não conseguem provar que eles são realmente bons naquilo que eles têm como diploma ali assinado na faculdade. Então, esse foco na burocracia, esse foco no documento, tira, de certa forma, um peso do estudante para que ele realmente estude e entenda o complexo da sua área. Outro ponto, uma abordagem utilitária e igualitarista. O que isso quer dizer? Com a educação moderna, que tem com esse objetivo ser universal, então quando a gente pega aí os primeiros pensadores, primeiros filósofos que trataram sobre a educação moderna, eles falavam principalmente em tratar um método de educação que em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, com qualquer raça, com qualquer gênero, com qualquer pessoa, vai ser a mesma. E desta forma, nós conseguiríamos trazer trabalhadores eficientes da mesma forma, de forma igual. Só que a gente sabe que isso não acontece. Primeiro, considerando que o estudo, ele nem sempre deve visar um caráter utilitário imediato. Muitas vezes, aquilo que você vai estudar agora não será de proveito agora, né? Utilitário neste momento, no próximo momento. Como às vezes você aprender a mexer no YouTube, que foi o meu caso antes de começar essa live. O conhecimento de abrir uma live no YouTube era uma coisa que eu estava usando de forma utilitária para que eu pudesse aplicar naquele momento para o que eu estava precisando. Mas quando nós estudamos outros assuntos, filosofia talvez, história talvez, às vezes a gramática mesmo, não vai ser algo que nós vamos usar imediatamente. Mas o foco do estudo nunca foi esse. O foco do bom estudo, daquele que vai formar um cidadão completo, é um que vai, de fato, formar um cidadão completo. E nós, como seres humanos, não somos feitos só daquilo que nós utilizamos diariamente, em todos os momentos. Não usamos apenas o conhecimento de fazer arroz, não usamos apenas o conhecimento de andar na rua, não usamos apenas o conhecimento que nós usamos na nossa área. Nós, como seres racionais, que é aquilo que nos difere de outros seres, cachorro, gato, papagaio, periquito, é justamente a nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar, se expressar, comunicar, tá nessa questão
completa daquilo que eu uso sempre e daquilo que eu não uso sempre, mas está ali como um plano de fundo. E o igualitarista, que é o todo mundo vai receber exatamente a mesma educação da mesma forma. Então quer dizer que esse aluno que é muito bom em matemática, ele vai receber o mesmo tipo de conteúdo de um aluno que não é tão bom assim? Você percebe que para os dois estarem no mesmo nível, ainda assim, esse que tem mais dificuldade vai ter que estudar mais para que ele consiga igualar ao nível daquele que já é naturalmente bom, assim como de humanas, assim como com qualquer outra área. Então, justamente você ter consigo as suas habilidades, as suas ferramentas do aprendizado, possibilitam a você lidar com o que você sabe e com o que você deixa de saber, com o que você conhece e o que você deixa de conhecer. Compreende? Vocês estão me acompanhando até o momento? Por favor, conversem comigo, coloquem no chat, porque é importante que vocês compreendam que o quesito do Trivium é justamente para que você tenha as habilidades, tenha as ferramentas e consiga aplicar na sua vida, na sua realidade, na forma que funciona para você, na forma que você é. Se você tem mais dificuldade em exatas, naturalmente você vai usar outras ferramentas para cobrir os buracos que as exatas deixam em você. Assim como se você é muito bom em humanas ou você tem dificuldade em humanas. Então, a educação moderna tira a possibilidade do aluno de resolver os problemas dele da melhor forma possível. E outro ponto, que é um ponto muitíssimo importante, que falaremos na gramática, é justamente um divórcio, uma separação entre as regras e a experiência. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos falando de educação, eu estou falando primeiro de comunicação, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, a gramática. Esta gramática, ela vai primeiramente, primordialmente, vir do idioma que aquela pessoa está falando. Concorda comigo? Então, quando eu tenho uma separação das regras desse idioma com a experiência que eu vou ter aplicando esse idioma, ouvindo esse idioma, raciocinando o seu idioma, eu tenho uma perda da educação. Eu tenho uma perda do conteúdo. O que eu quero dizer? Eu vou exemplificar para vocês. Quando o Trivium era aplicado, a disciplina escolástica era aplicada nas escolas com os alunos, eles aprendiam a gramática juntamente com a interpretação de texto dos grandes autores. Então você leria Ovídio, você leria Homero, você leria Virgílio, enquanto você estava passando pelo seu processo de alfabetização na gramática. Porque você linka a experiência da gramática e literatura que estão intrinsecamente ligados. Não tem como você separar a gramática da literatura e a literatura da gramática. Então, quando você tem toda essa junção e esse aluno, desde o princípio, aprende não só as habilidades da gramática formal do idioma que ele está estudando, do idioma que ele está falando, mas como ele pode aplicar de forma bonita, de forma boa, de forma eficiente, ele tem um enriquecimento na própria gramática dele. Então, um outro erro da educação moderna é querer ensinar para você o que é um verbo com simplesmente correr. E eu entrego para você essa palavra, correr, te coloco ali as conjunções dos verbos e eu não aplico isso em nenhum grande texto para você aprender a usar essa palavra correr de uma forma bela. Porque o grande objetivo sempre da educação clássica é trazer o que é belo, o que é belo, o que é verdadeiro, o que é bondoso. Todas essas coisas estão dentro dos fundamentos da educação clássica. E esses são os objetivos dela. Então, não é só eu simplesmente saber as regras do meu idioma, da gramática formal, mas como eu consigo aplicar de uma forma bonita, de uma forma bela, de uma forma que as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, aquele tipo de poema, aquele tipo de frase, aquele tipo de construção de texto que você olha e fala: caraca, essa pessoa realmente sabe como usar as palavras. E aí, com isso, eu trago para essa criança uma capacidade, uma possibilidade dela aprender, por exemplo, a ler enunciados, a se expressar com clareza. Então, eu não vou te ensinar a gramática com o Paulinho pulou a janela. O Paulinho caiu da janela. Caiu está no passado.
Paulinho é o sujeito. Percebe como isso empobrece? E seria muito diferente se eu trouxesse grandes textos para você de grandes autores. E aqui eu não estou falando de textos muito difíceis. Eu estou falando de autores que usam da linguagem, da gramática, de forma eloquente, de forma formosa. Então, por exemplo, o meu irmão, a minha mãe trabalha algumas atividades com ele fora da escola, e uma das coisas que ele faz frequentemente todas as semanas é decorar texto do Olavo Bilac. Olavo Bilac, que é um grandíssimo autor, poeta, ele é várias coisas, brasileiro, que usa da gramática, que usa da linguagem de uma forma formosa. Eu acho que formosa é uma palavra formosa que cabe muito bem aqui para eu explicar para vocês isso. Então, toda essa construção que ele faz em torno do aprendizado da gramática, na caligrafia, no uso das palavras, na escolha das palavras, por que esse autor, que é tão bom, escolheu essa palavra? Tudo tem um motivo, tem uma justificativa. E isso essa criança vai começar a aprender dentro da educação clássica, coisa que ela não aprende na educação moderna. Então, quando a modernidade escolhe abandonar essa disciplina escolástica, que é a disciplina de formação de escolas do período escolar, que formou as grandes mentes como Shakespeare, quando você pega uma obra de Shakespeare, você consegue perceber exatamente as ferramentas da educação clássica que o autor usava. É uma coisa linda de perceber. Quando você vai pegar escritos de São Tomás de Aquino, quando você vai pegar escritos de Aristóteles, que moldou grande parte da educação clássica, e você consegue perceber como essas pessoas, elas eram não só alfabetizadas, como é o objetivo da educação moderna, alfabetizar pessoas, mas elas tinham a intelectualidade, a gramática, a comunicação bem apuradas. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre a retórica em Júlio César, de Shakespeare, que é uma das obras que eu mais gosto de Shakespeare. É uma obra que nós lemos esse ano no Clube do Livro Leve, meu clube do livro de clássicos, e eu fiz um vídeo aqui no YouTube, vocês podem conferir depois, da retórica clássica aplicada em Júlio César e como que ele usava isso dentro dos discursos da peça de teatro que ele fez. Então, quando essa escola, essa modernidade, essa escola moderna, abandona essa disciplina que tem como princípio formação de pensamento, a gente tem não só uma sociedade de pessoas alfabetizadas, mas intelectualmente indefesas.